Eu ando vendo na internet muitas opiniões bem divididas em relação ao novo livro da Cassandra Clare, O Portador da Espada. Então, agora que eu finalmente consegui finalizar a minha leitura, eu achei que seria interessante vir aqui conversar com vocês sobre o que eu achei, como uma leitora ávida de Cassandra Clare, desse novo projeto dela, e discutir um pouquinho do que está sendo dito pela internet. A minha intenção é fazer esse vídeo totalmente livre de spoilers, mas se em alguma parte dele tiver alguma menção a algo que possa ser spoiler, pode deixar que eu vou deixar avisado aqui embaixo para vocês poderem pular. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Hello, galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. Aproveita para se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui, tem bastante conteúdo de Cassandra Clare, de fantasia. Me sigam nas minhas redes sociais também. E vamos direto para esse vídeo que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse novo projeto da Cassandra Clare. Ela veio com uma proposta bem diferente da proposta que é nas Crônicas dos Caçadores de Sombras. É uma pegada bem mais adulta e um universo novo sendo construído. Então, se você tá preocupado em relação às Crônicas dos Caçadores de Sombras, um livro não tem nada a ver com o outro, você não precisa ler as Crônicas dos Caçadores de Sombras para você poder ler O Portador de Espada. Muitas pessoas gostaram bastante, eu vi opiniões positivas, mas eu também vi muitas opiniões negativas em relação a essa nova proposta, essa nova pegada da Cassandra Clare. Só pra dar uma situada, então, pra quem ainda não conhece um pouco da história do livro. E também vou compartilhando aí a minha opinião ao longo da explicação. Aqui nesse livro a gente tem dois pontos de vistas principais, né? Então a gente tem dois personagens com foco aí. O Kel, que ele é um órfão, né? Ele vive nesse orfanato numa cidade chamada Castellane. E a gente começa a história com ele ainda criança vivendo nesse orfanato, quando um guarda do palácio vai até lá à procura específica de um menino que tem uma aparência parecida com a do príncipe de Castellane. E o Kel é escolhido e levado para a colina, que é esse lugar, né, literalmente uma colina no meio da cidade, onde vivem os nobres, além da família real. Eles moram aí acima do resto da cidade. O acesso a essa colina é extremamente restrito e a maioria das pessoas que vivem em Castellane nunca nem pisaram na colina. Eles só escutam as fofocas das perversidades e das festas que passam todos os limites e da excentricidade dos nobres, os escândalos e as fofocas, né? Todos eles ficam sabendo de tudo que se passa na colina, mas a maioria nunca nem pisou lá. Além das famílias de concessão, que são esses nobres que têm um poder de comércio maior em cima de alguns materiais, tipo tecido, madeira, armas, enfim. Conseguem lucrar muito em cima do comércio e essa família tem um conselho, né? Essas famílias mais importantes de nobres são chamadas famílias de concessão, porque tem concessão do rei pro comércio e eles têm um certo poder aí também de política, né? Enfim, quando o Kel chega lá, ele é levado até o príncipe e eles têm ali um primeiro contato em que ele descobre que ele foi escolhido para ser o portador da espada, que é nada mais do que como se ele fosse um substituto pro príncipe, pro Connor, em eventos em que o Connor possa correr perigo. Então ele já tem uma aparência física parecida com a do príncipe e com a ajuda de um dos conselheiros que tem acesso à magia, ele consegue fazer um medalhão que termina essa transformação que o Kel usa e ele fica idêntico ao príncipe, podendo substituir então o príncipe nesses eventos de perigo. E com isso ele viveria no palácio, ele desfrutaria de todas as coisas que os nobres também desfrutam, ninguém saberia desse papel dele, só realmente ali a família real. Ele ia ser apresentado como um primo do príncipe, então ele teria a mesma educação, a mesma alimentação, tudo que o Connor tivesse, de certa maneira ele ia ter algo semelhante, mas ainda assim ele não é o Connor, né? Não é o príncipe. Então tem uma distinção aí, e que às vezes o Kel fica se debatendo entre as duas coisas, sabe? Até porque ele forma uma amizade muito bacana com o Connor, e o Connor realmente parece se importar muito com o Kel. Mas ainda tem uma linha que divide essa amizade verdadeira aí, porque o Kel tá ali pra morrer por ele, né? E do outro lado da história, a gente tem a Lyn. Ela é uma menina de um povo chamado Ashkar. E muitos anos atrás, as pessoas tinham acesso à magia. Era parte desse mundo. Só que alguns feiticeiros começaram a abusar desse poder, dessa magia, e tentar dominar o mundo através disso. Então, uma rainha específica que estava ali sendo ameaçada, com a ajuda do seu povo, eles conseguiram se unir e derrotar esses feiticeiros que estavam tentando dominar o mundo. E com esse poder que ela reuniu, ela baniu a magia do universo. E esse evento foi chamado de A Ruptura. E por causa disso, a magia já não tem mais... as pessoas não têm livre acesso à magia. Apenas algumas pessoas que são descendentes desse povo dela têm um acesso muito limitado a só um fiapo de magia que eles conseguem manipular. E são eles os Ashkar.
E é por causa disso, desse acesso restrito que eles ainda têm à magia, que o resto do povo se ressente a eles, né? Porque eles ainda têm ali algum acesso em relação a isso, então eles são meio que temidos, invejados, e por causa disso eles têm que viver reclusos do resto da sociedade, em uma cidade murada, vigiados, usando uma cor específica. Tem várias leis que tentam dominar eles e podar eles, sabe? E a maioria deles, muitos deles são curandeiros, eles usam a magia como uma maneira de cura. Só que a grande parte, na verdade todos, são homens o que conseguem exercer o poder a partir da cura, né? Só que a Lynn tem uma melhor amiga que está morrendo. E ela luta com garras, unhas e dentes para conseguir se tornar uma curandeira, para tentar ter acesso a esse estudo e conseguir tentar salvar a vida da amiga dela. Então ela aí é a única mulher desafiando o poder de todos eles em nome da cura, tudo pra salvar essa amiga. O universo desse mundo, ele é muito rico. Toda a trama política, toda a trama religiosa, ela é muito explorada, assim, ao longo das páginas. A gente tem, sim, personagens muito interessantes, muito complexos, relacionamentos complexos. É muito interessante ver essa guerra política, a Cassandra Clare faz isso muito bem. O contraste da vida na cidade, né, na colina, e das pessoas mais pobres de Castellane também é interessante. Não é nada tão inovador, assim, que a gente não tenha visto em outros universos políticos, essa distinção, né, de castas e hierarquia, enfim. Mas é interessante, sim, a forma como ela constrói isso. Eu gostei particularmente muito de uma personagem chamada Antonetta. Eu acho que é Antonetta o nome dela. Ela é uma nobre, ela é muito próxima a Il Connor e, portanto, ao Kel também. Mas ela tem muitas camadas, ela usa da futilidade, da forma como as pessoas a veem apenas como uma mulher superficial e vaidosa pra conseguir as coisas que ela quer. E vai comendo pelas beiradas, então assim, a gente começa a conhecer um pouco dela, mas a gente também não vai muito a fundo, então eu tô curiosa pra saber mais dessa personagem. E eu aposto que a gente vai ter mais disso nos próximos livros. E aqui na história a gente tem supostamente dois grandes vilões, dois vilões principais, né? Um deles é o Rei dos Ladrões. E fica bem evidente que apesar dele ser o rei do crime, da criminalidade da cidade, que a coisa é um pouco diferente com ele. Rola uma certa politicagem e um limite até onde ele deixa esse crime acontecer. Ele tem um controle aí sobre a cidade. Dá pra ver que ele é o vilão, mas ele não é totalmente o vilão. Tem todo um mistério, né, envolvendo ele, envolvendo os objetivos dele. Até porque esse título de Rei dos Ladrões, ele é passado de gerações em gerações, então sempre tem um Rei dos Ladrões. A gente conheceu o rei, né, atual lá no momento em que a história começou, mas tiveram outros. E o outro vilão, né, suposto vilão, é o Beck. Ele é um segundo criminoso que tá tentando ganhar o poder aí sobre essa cidade, conseguir o poder além do poder do Rei dos Ladrões, e esse aí não tem moral nem escrúpulo nenhum. E ele é bem oportunista mesmo, sabe? Ele só quer conseguir o que é bom pra ele, não importa quem ele vai ter que esfaquear, quantas promessas ele vai ter que quebrar. E eu acho que dos vilões né, que foram apresentados pra gente, esse foi o que mais latiu e não fez nada, entendeu? Até porque tinha uma parte da história que ele meio desaparece, então se tiver alguma coisa assim, em relação aos vilões, eu acho que realmente deixou um pouco a desejar, porque ficou tudo muito no ar, uma coisa começou a ser feita e de repente parou, por conta de uma outra questão que apareceu do nada. A gente fica achando que, na maior parte da história, que o Beck vai ser o grande responsável pelo conflito final do livro, e nem é outra coisa que acontece, que a gente também não tem resposta. Esse foi, inclusive, um dos motivos pelo qual eu não dei 5 estrelas pro livro, porque eu achei essa parte meio confusa. Em relação ao romance aqui nesse livro, que também é uma marca bem forte da Cassandra Clare, o romance aqui é livre. Sabe, assim, dá pra você shippar um monte de gente ao mesmo tempo. Você não tem nenhum casal específico. Tem alguns ali que dá a entender que vai rolar algo mais profundo, mas assim, também não é nada muito trabalhado. Inclusive, eu comecei shippando alguns casais, assim, possíveis casais, e mais pra frente a Cassandra colocou... eu não quero dizer quem é pra não dar spoiler, mas assim, um casal aí como principal, e eu não gostei. Eu achei que... Cadê? Não senti a química, não achei interessante. Não sei como ela vai trabalhar isso nos próximos livros. O foco realmente do livro ali é a construção do universo. Eu particularmente gostei muito da Lynn, né? Da curandeira Ashkar. Eu achei ela sensata. Eu achei ela com uma personalidade forte, mas sem ser burra. Sabe, quando tem uma personagem principal que ela é muito corajosa, ela tem muitos objetivos, ela tem muita personalidade, mas toma umas atitudes meio burra, não sabe quando dá um passo pra trás e não sabe ver o seu limite. Eu acho que ela não é assim, sabe? O que diferenciou ela um pouco da Clary, na minha opinião, porque a Clary às vezes tinha umas atitudes muito imaturas e muito infantis e muito sem noção.
que eu ficava, amiga, não dá pra te defender, apesar de tudo, sabe? E a Lynn, não. Eu achei ela mais sensata, até porque ela é um pouco mais velha do que a Clary era, eu acredito, né? Eu gostei do Kel também, como um personagem principal, mas eu achei ele um pouco inocentão demais. Ele é esperto pra algumas coisas, inocente demais pra outras. E essa relação dele com o Connor é bem ambígua, sabe? E eu prevejo ele, tipo, um grande mártir que no final, sabe? Não sei se ela vai conseguir envolver a gente a ponto de destruir os nossos corações, sabe? Fazer uma amizade realmente que faça a gente ficar doida. Porque, assim, por muitos momentos eu me peguei com um pouco de raiva do Connor e às vezes com raiva do Kel também por ser trouxa. Fora que o Kel atira pra todos os lados. Ele não sabe o que ele quer, ele não sabe quem ele quer todo mundo, de repente ele não quer nada. E assim... Enfim, o livro ele tem um ritmo mais devagar, sim. Então eu tô entendendo o que a galera tá dizendo em relação a ser um ritmo lento. Muita gente dizendo que leu, parece que não leu nada. O que deixou muito a desejar é isso. A gente tem muita apresentação e pouquíssimas respostas. Eu não sei se isso se deve ao fato de que a Cassandra passou muitos anos escrevendo o Universo das Sombras. E com isso ela foi construindo um universo riquíssimo ao longo de muitos livros. E muitas pessoas, inclusive, achavam que o começo era bem fraco, ia ficando melhor depois, mas é porque ela teve tempo para ir construindo isso aos poucos e introduzindo. Talvez aqui, eu não sei, eu sinto que ela foi com um pouco de sede ao pote, querendo expandir o universo e mostrar a complexidade dele, assim, logo no começo, que ela acabou perdendo um pouco a mão no ritmo da história, dos personagens e da relação entre eles. Ela só foi colocando elementos, colocando elementos, e a gente ficou meio assim, tá, cadê as respostas, tá? Eu preciso que desenvolva isso melhor, que não só construa um universo. Eu acho que ela perdeu um pouquinho a mão nesse sentido. Mas particularmente eu gostei muito da leitura. Eu li o livro relativamente rápido, apesar da quantidade de informações que a gente vai recebendo, né? Eu gosto de livros focados em apresentação de personagem, em desenvolvimento de personagem, apresentação de universo. Então pra mim isso não é um problema, mas eu entendo quem não curte muito. Então pra galera que falava, eu quero ler Cassandra Clare, mas não quero pegar pra ler as crônicas dos Caçadores de Sombras, porque são muitos livros, eu de fato não sei se essa aqui é a melhor introdução pra você ler Cassandra Clare, porque o estilo dela nesse livro tá muito diferente do que ela trabalhou nas crônicas, né, dos Caçadores de Sombras. E assim, eu particularmente não indicaria esse livro pra você começar a ler Cassandra, a não ser que você goste desse estilo de narrativa, sabe? Uma coisa mais... Você é um fã de fantasia que gosta de universos complexos e de intrigas políticas e afins, talvez você realmente curta. Mas pra galera que quer, assim, ler fantasia, mas que quer começar a conhecer a Cassandra, eu ainda acho melhor você escolher uma trilogia dessas das crônicas dos Caçadores de Sombras e começar por lá. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de ordem de leitura, quais são os melhores livros pra começar, dos Caçadores de Sombras. Eu vou deixar passando aqui se vocês quiserem. Eu ainda acho melhor, se você não conhece a escrita da Cassandra, você começar por lá do que começar por aqui. E eu separei aqui, rapidinho, só pra gente dar uma olhadinha no que algumas pessoas estão falando. Eu vou olhar pelo Scooby, porque, assim, minha fonte de informações, eu amo o Scooby, eu faço tudo pelo Scooby. E pra gente ver rapidinho, assim, alguns comentários das pessoas em relação ao livro, o que eles acharam do livro. E aí eu vou colocar a minha opinião em cima disso também, pra gente fazer uma análise mais completa. Até porque, olha só, a classificação do Portador de Espada no Scooby tá 3.6. Tá uma nota bem baixa pra um livro da Cassandra Clare, né? Aqui, vou pegar a primeira que apareceu. Deu 3 estrelas e disse: apesar de ter seus momentos, achei o livro tão chato, tão sem nada. É um livro bem introdutório mesmo. Acho que se Cassandra queria fazer um livro que fosse só introdutório, pelo menos fizesse menor. Um livro de quase 600 páginas que não acontece nada demais. Coisas tão, sabe? Não sei nem se eu vou continuar essa série quando lançarem os próximos. Eu entendo o que você quis dizer, realmente acho que foi um livro bem introdutório, a gente não teve muitas respostas, a gente só teve a criação de vários conflitos futuros, sabe? Então, assim, entendo. Mais uma vez, não é o tipo de coisa que me incomoda tanto, sabe? Eu não me incomodo de ler, eu gosto de livros que me envolvam, independente do que tá rolando, e me envolveu o suficiente, mas eu entendo. Aqui, ó, mais uma. Se você sofre com insônia, leia esse livro. Gente, eu tentei gostar, juro. Estava com expectativas altas por ser um novo universo com novos personagens, já que o último dos Shadowhunters foi uma bomba. Como assim? O que foi uma bomba dos Shadowhunters? Olha só.
Desculpa. Vamos concordar em discordar. Esse livro tem muito potencial, mas é chato e nada inovador. Também acho que ele tem muito potencial. E eu realmente não vi tanta coisa, assim, muito diferente de outras coisas que eu vi na fantasia. Mas eu não diria dessa maneira. A pessoa passando pano. Os primeiros capítulos são muito confusos. Não sabia o que era lugar, língua, reino, personagem. Não. Isso eu não senti, não. Temos apenas 2 pontos de vista, assim. E acredito que o livro seria muito mais rico se pelo menos mais 2 personagens tivessem ponto de vista. Eu acho que ia ficar um pouco demais. Imagina se ela fosse construir mais coisa ali. Nossa, não, ia ficar um pouco demais. Talvez ela expanda isso nos próximos. Ela acrescente pontos de vista da Antonieta e dos outros personagens. Eu acho que ela pode fazer isso. Mas aqui eu realmente acho que o 2 foi o suficiente. O que eu se esforça pra ter carisma e ser descolado, mas não é. Eu não vou discordar totalmente, porque ele se esforça, sim. Mas eu só acho ele muito inocentão. A Lynn tem potencial, mas falta algum tempero ali. A Lynn, eu acho que ela é muito confusa em relação... Eu acho que o tempero seria mais na parte do romance. Eu também achei ela meio perdida. Eu acho que o romance, em geral, nesse livro ficou muito... Sabe? Tá rolando ou não tá rolando? O que você sente por um, o que você sente por outro? Você não vê uma certa preferência ali, porque as pessoas estão meio que pra todos os lados? Agora, o Connor, seu ponto de vista fez tanta falta... talvez o Connor merecesse realmente um. O irmão gêmeo do Cardan. O irmão gêmeo do Cardan? A Cassie deve ter feito em homenagem a Holly, BFF. Oh, não! Não, gente, pelo amor de Deus, eu odeio o Cardan. Pode até ser que tem alguma coisa parecida ali, mas nossa, não. Os casais não têm tempero. E quando shippei o Connor com uma pessoa, o beijo foi tão frustrante. Eu concordo em relação aos casais não terem muito tempero. O que é muito surreal falando de Cassandra Clare, né? Porque uma coisa que ela faz super bem é romance. Mas eu também senti que ficou muito aleatório. Esse livro é um carro com 4 marchas, mas que não sai da primeira. Quando a gente acha que vai correr, engasga. Olha, Enfim, Cassandra, pare de escrever 3 livros ao mesmo tempo e vai tirar umas férias. Talvez ela precise mesmo, sabe, de umas férias. Olha, recomendado com moderação. Aí aqui ela tá dizendo que a escrita da Cassie continua maravilhosa, mas até o momento, tirando o Kel, não me afeiçoei aos personagens. Comecei a curtir um pouco mais depois de 350 páginas, o que é um pouco doloroso. Nossa. Um novo mundo criado pela Cassandra Clare, mas devo dizer que fiquei meio decepcionado. Acontece tanta coisa, mas parece que nada é importante. O final não é nada demais e parece que parou na metade da história. Eu senti isso também. Vamos ver qual será o futuro desse universo. Enfim, essas são algumas das opiniões em relação ao livro. Eu concordo com um comentário aqui de cima que eu recomendo com moderação, sabe? Eu ainda acho que é um bom livro, eu ainda acho que a Cassandra vai expandir esse universo, e do jeito que a gente conhece, que eu conheço a Cassandra, eu acho que o segundo livro vai chegar com os 2 pés na porta, e aí esse vai ser o primeiro livro que a gente... É a mesma coisa que a gente fala dos Instrumentos Mortais, assim. Eu sei que talvez não é a melhor série dela, mas você precisa ler isso pra você chegar na melhor parte. Então eu sinto que vai ser mais ou menos isso. O primeiro livro vai ser aquele... Você precisa ler esse pra você, a partir do segundo, amar. Sabe? Eu tô dando esse voto de confiança pra Cassie porque eu sei o quão incrível ela é. Eu sou apaixonada pelos livros dela. Como fã, não me custa dar esse voto de confiança, até porque eu não achei o livro tão ruim assim. Eu gostei, eu dei 4 estrelas pra ele. Eu acho que poderia ter sido melhor, poderia ter acontecido mais coisas, a gente poderia ter tido mais respostas, talvez trabalhado melhor os romances, mas eu gostei da leitura. Não foi uma leitura que foi árdua, não foi uma leitura que me deixou com sono, eu fiquei envolvida. Então assim, eu ainda acho que vale a pena, eu ainda gostei muito do livro, mas eu entendo todos esses comentários que a galera tá falando aí na internet. Mas e vocês, galera? O que vocês acharam? Vocês estão ansiosos pra ler esse livro? Vocês desistiram por causa dos comentários negativos? Eu quero saber de vocês. Se vocês leram também, quero saber o que vocês acharam aqui embaixo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, aqui no YouTube também, pra mais novidades. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Beijos e até a próxima!